dei uma inteirada grande sobre essa questão dessa pré-candidatura de Hélio aí ao Senado pelo PL e do desejo de Flávio Rocha ser candidato. Flávio Rocha deu declaração, inclusive, dizendo que toparia ser candidato ao lado de Stevenson. Aquilo que era só uma fumacinha, não é do lado, né? de Stevenson, é na chapa de Álvaro Dias. Que acaba sendo a mesma coisa. Não, porque na chapa, o lado de Stevenson parece que ele condicionou ser candidato só se tiver ao lado de Stevenson. Não, ele disse que não é problema. E aí a questão seria mais ideológica. Perfeito. Tá? Seria mais Faz ideológica sentido. de Álvaro, seu candidato do PL, o candidato da direita. Certo? Então tem muitos bastidores políticos que a gente vai trazer aqui à tona. Inclusive, Kelps me explicou, e eu vou falar aqui, porque eu venho cobrando de Kelps, Bruno Araújo. Vocês sabem da minha amizade com Kelps. Kelps é um amigo meu pessoal. E quando o Kelps perdeu a eleição de 2022, Kelps teve 80 mil votos. E poucas pessoas ficaram do lado de Kelps. Eu não votei em Kelps em 2022 e nem voto em Kelps em 2026, tá? Eu aprendi na vida que a principal virtude que um ser humano deve ter é gratidão. A principal. Você pode ter todos os defeitos e pecados, mas não seja ingrato. E eu não sou ingrato. Então eu não tenho como deixar de votar em quem eu voto em deputado federal. Eu voto em Robson Faria para deputado federal. E eu não voto em Kelps, mas Kelps é um amigo meu, pessoal, e eu desejo a ele toda a sorte do mundo. E Kelps me disse hoje, Bruno Araújo e Susan Noronha, está confirmado que ele não vai mais para a União Brasil. Essa possibilidade não existe mais. Tá? Ele me confirmou, eu disse, eu posso tornar isso público, à vontade. Não vai mais para a União Brasil. Inclusive, me disse ele que ia ter uma reunião com Antônio Rueda, o presidente da União Brasil, no final da manhã de hoje, mas queria comunicar essa Rueda que para a União Brasil ele não vai mais. Não vai para a federação. A federação esvazia, Bruno Araújo. Isso. Certo? Aquilo que a gente comentou. Não, mas hoje tem aqui. desdobramentos piores. Tem desdobramentos piores. E Kelps me disse por que não vai para a União Brasil. Kelps disse que sentou com Alisson Bezerra e com o senador José Agripino, com Walter Alves e com os pré-candidatos a deputados federais para a União Brasil, e disse desse jeito: eu sei que eu não tenho a quantidade de votos que vocês têm. Eu tenho consciência disso. Robson tem mais votos do que eu, Benes tem mais votos do que eu, e João Maia tem mais votos do que eu. Agora, eu preciso de compromissos para me vir para cá. Eu venho botando minha cabeça em risco. Dificilmente eu não vou ser o quarto mais votado aqui. Agora eu preciso que vocês cumpram comigo alguns acordos. E um dos acordos a ser cumpridos era esses candidatos repassarem bases para Kelps que desse um total de 15 mil votos. 15 mil votos. Esse acordo foi em janeiro. Kelps disse: me consigam 15 mil votos e me consigam o que vocês tiverem de fundo partidário. O que vocês tiverem eu tenho. Tá? O teto igualitário. O teto. Tá? O tempo de TV que vocês tiverem eu tenho. O teto financeiro que vocês tiverem eu tenho. E eu preciso que vocês me deem 15 mil votos. Passou-se quase 60 dias e não cumpriram com Kelps Lima nada. Parte disso não poderia ser cumprido, exceto a questão da transferência de votos. Os votos sim. Exceto a diferença, a questão da transferência de votos. Não cumpriram nada que foi combinado com Kelps. Nada. O tempo passando, faltando 20 dias para o limite de filiação ou transferência partidária. Isso. E Kelps com menos votos do que os três e sem o partido ter cumprido com ele o que foi combinado. Ele disse que falou com o senador José Agripino, alertou o que estava acontecendo, até culminar com segunda-feira, que ele tomou a decisão com o grupo político dele, que indo para essa federação, sem cumprir no início o que foi combinado, você imagina depois. Exatamente. Verdade. Você imagina depois BG. Ia ser cada um defendendo o seu e eu me lascando. E eu vinha cobrando de Kelps. Kelps, não entre mais em roubada. Eu já tinha dito a ele: procure outra nominata, tente montar uma, porque nessa você não vai ter chance. E ele disse que segunda-feira ligou para o senador José Agripino, comunicou ao senador José Agripino que a opção dele para a União Brasil estava desfeita porque não tinha acontecido as coisas que tinham sido combinadas. Disse a mesma coisa a Alisson Bezerra.
Tá? E aí, com a decisão do senador José Agripino de esticar a corda com Paulinho Freire e com Nina Souza, vai ter uma debandada do União Brasil grande. Grande. E eu conversei com o prefeito Natal ontem à noite. E o prefeito Natal, Bruno, ele foi econômico. Ele disse, BG, não me interessa nenhuma polêmica com o senador José Agripino. Sou amigo dele, respeito ele, é o presidente do partido, mas o senador José Agripino não pode querer que Nina, minha esposa, vá para um suicídio. Ela não vai. E eu lamento que tenha chegado a essa situação. Conversei com o presidente do partido, Antônio Rueda, conversei com o senador José Agripino. Antônio Rueda me disse que Nina poderia sair do partido, que ia conversar com o senador José Agripino, e eu fui pego de surpresa ontem com a nota, dizendo que ninguém vai ser liberado. A vereadora Camila, o senador José Agripino, eu tenho o maior respeito, Bruno e Suzy, eu votei nele a vida toda. Eu só não votei no senador José Agripino na eleição de 2018. Só. Todas as outras eleições que José Agripino foi candidato, eu votei em José Agripino, desde que eu tenho título de eleitor. Todas. Mas a impressão que eu tenho é que o senador José Agripino, e aqui não é um demérito eu dizer isso para o senador, a impressão que eu tenho é que o senador José Agripino se desconectou das ruas, se desconectou da política varejista e se preocupou só com a política do atacado, achando que vai resolver as coisas em Brasília, no escritório dele da TV Tropical e no escritório do União Brasil. Não é assim, senador. Não é assim. O senhor, com a nota ontem, se não houver um recuo ou bombeiros no meio, o prefeito de Natal vai sair do União Brasil. Nina Souza, o senhor vai ter que entrar na justiça. Poderá ficar sem mandato de vereadora e sem o de deputado federal. Acho improvável. Não, ela deve ganhar na justiça. Nina? Sim. Acho improvável. Tá? Mas ela poderá ficar sem esse mandato porque ela vai ser candidata no PL. Não, ela ficar sem o mandato, você Sim, fala. sim. Sim, ela certamente. Sim. Eu acho improvável o partido ficar sem o mandato. Ela vai ficar sem o mandato. Ela sim. Sim, Ela porque sim. ela vai ser candidata pelo PL. Perfeito. Certo? E os outros pré-candidatos no União Brasil, BA, não serão mais candidatos no União Brasil. Ou não serão candidatos, ou não serão candidatos. Ou vão correr para outro risco, partido. ou vão correr risco na outra legenda. Isso, exato. Ou vão correr risco na outra legenda. O que é que o senador Quem você fala de Camila? Só para situar, Bruno, Camila Araújo e Robson Carvalho. Então, o que é que o senador... Não, e o PP também está em concorda. Não liberou o Érico Jaco, não. Sim. Não liberou o Érico Jaco, não. Então, o que é que aconteceu? Com essa postura, vai acabar esvaziando a legenda, vai acabar não tendo os candidatos e tendo ruptura política. Ruptura política. E tem mais. Com a postura do senador José Agripino ontem, abriu-se possibilidade de ser formada outras nominatas até semana que vem. Por exemplo, o Republicanos agora pode ter nominata para deputado federal. Que não era previsão, e a gente falou disso aqui ontem. O Solidariedade agora pode ter nominata para deputado federal. E eventualmente você quer sair do partido. Tá entendendo? E mais, com candidatos a deputado federal que seria candidato pela federação. Exatamente. Por exemplo, será que Benes Leocádio vai continuar na federação? Porque a federação hoje tem 3 candidatos. 3. Robson Faria, João Maia e Benes Leocádio. Mais nenhum. De potencial para se eleger, para brigar. Até de esteira só tem outros nomes lá. Porque são 9 ao todo, né? Você pode ter nome com 9. Esses 3 não elegem 2. Elegem um e pronto. E corre o risco de um segundo muito difícil. Mas muito difícil. Quer dizer, olha a situação que se colocaram. E aí, será que Robson não sai? Será que João Maia não sai? E será que Benes não sai? Esse risco existe. E aí, de sair, acho que João Maia é mais difícil porque ele é o comandante do partido, presidente. É mais difícil ele sair. Ficaria entre Robson e Benes. Dos 3, o mais provável, se houver uma fuga, seria de Benes. Porque até pelo tempo que Robson está no União Brasil... E se Benes sair... Não, aí faz um e olhe lá. Matheus Faustino não será candidato lá também, tá? Sim. Não será candidato também. Teve negado o pedido de saída também pelo senador José Agripino, mas não será candidato lá, segundo as minhas informações. Bruno, olha só. Não, aí só um minuto. E esses 3 lá não ficam.
Anota o que eu estou dizendo. Ou sai Benes, ou sai Robson. Porque o Robson eu acho mais difícil sair, apesar de que ele pode voltar pro PL, né? Não, o PL ele não volta, mas eu concordo com você que é o mais difícil. Agora, Benes pode sair. Benes é mais e se Benes fizer a nominata com Kelps? E Kelps tinha um grupo lá atrás. Se Benes fizer a nominata com Kelps, no Republicanos ou no Solidariedade? Porque aí os dois faz um. O risco é menor do que no União Brasil. Nesse caso, sim. E se outros candidatos que Kelps tem, que Ezequiel tem, que Benes tem e que Paulinho Freire tem, fizeram a nominata com 9? Passa a ser mais forte do que a nominata do União Brasil e do PP. Não, porque ela se desfez. Se desfez, ela então, não vai nem veja só, gente, o erro que foi cometido com aquela nota ontem, que nada disso existia, Bruno Araújo. Nada. Tudo isso foi a partir de 10h30 da manhã de ontem, após a emissão da nota do União Brasil e do PP, dizendo que não libera filiado em hipótese nenhuma. Em hipótese nenhuma. Então nada disso existia. Aí agora o Republicanos pode ter uma nominata mais forte do que o União Brasil e o PP. O Solidariedade pode ter uma nominata mais forte do que o União Brasil e o PP. Viu aí como o jogo muda rápido? Mas, Bruno, olha só. Eu entendo... E Nina é candidata pelo PL, tá? Isso. E ela já disse isso. Ela já disse isso em algumas entrevistas de ontem para hoje. Agora, Bruno, para ser muito objetivo e pragmático, o União Brasil e o ex-senador José Agripino estão absolutamente corretos. Porque, vejam só, grande parte dessas pessoas já iriam sair do partido. Elas queriam sair do partido. Imagine que Nina Souza, ela quer ser candidata por um outro partido. Ela já queria ser candidata por outro partido. Ela não ia mais ficar na União Brasil para ser candidata. Aí, inevitavelmente, o movimento de Nina já enfraquece, porque Nina tende a chegar numa nominata como essa para ter 70, 80, 90 mil votos. Ela, de fato, tendo esse resultado, ela seria importante para a nominata, para se eleger ou para eleger mais alguém da nominata, que eventualmente tivesse mais votos que ela. Então, Nina sai. Aí você tem um conjunto de vereadores com o potencial de serem candidatos, que, com receio de serem candidatos lá, sinalizavam a possibilidade de ser candidato em outro. Ora, eu fui eleito por um mandato, eu tenho um mandato por conta deste partido. Aí, na hora da disputa seguinte, eu quero correr o risco de subir de patamar e deixar o meu partido sem a vaga. Se eu perder a eleição, quero continuar com ela. Não dá. Eu acho que o problema aí não é do senador José Agripino do União Brasil. O problema é que, para variar, os candidatos, e eu entendo a visão pessoal e unilateral deles,